Fala aí, amigos do Futebol Manager, sejam bem-vindos de volta ao canal DFA Manager. Meu nome é Diego e hoje eu vim aqui para gravar um vídeo sobre o Hate My Tactic. Apesar de já ter falado um pouquinho desse site em alguns vídeos meus, não tem um vídeo direcionado para ele, né, para pessoas que estejam procurando informações. É um site para avaliar a sua tática, né? E eu gostaria de falar sobre algumas coisas e fazer um vídeo um pouco mais completo sobre ele, tá? Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal, curte esse vídeo, compartilha o conteúdo com quem gosta de Futebol Manager, beleza? Então, bora pro vídeo. O Hate My Tactic nada mais do que um site aonde você pode testar a sua tática, tá? Testar para ver se ela tem algum desequilíbrio, se ela é equilibrada, se não é, tá? E ele te dá uma pontuação aqui de estrelas, né, da sua tática, o quanto ela está adequada. Muita gente vem aqui no Hate My Tactic procurando deixar a sua tática 5 estrelas, né? Como se aquilo fosse uma garantia de vitória, e isso não é. E o site mesmo já diz isso, né? O próprio aplicativo já diz que o intuito aqui não é não é te dar uma tática 5 estrelas e você sair ganhando de todos os times. Não é isso, tá? Isso aqui é muito mais para você avaliar suas decisões, ver como vai funcionar na prática as suas parcerias, entender um pouco mais da sua tática, o que você está buscando, tá? É uma forma de ver a sua tática de maneira mais ampla. E talvez muita gente ache que esse site está abandonado, mas ele não está abandonado, tá? Inclusive, recentemente, ele teve uma atualização em que você pode carregar aqui o seu time, tá? E enxergar aqui determinadas coisas da sua tática. Esse botão de carregar não está funcionando. Isso é um problema desse site, né? Algumas coisas acabam não funcionando como deveria, como a tradução também, que era muito ruim. Mas eu não consegui carregar aqui o time, já tentei várias vezes, não consegui mesmo. Tem algum problema aqui que devem estar ainda para arrumar. Mas ainda assim, o site é útil. Eu só falei dessa questão aqui do carregamento para vocês verem que o site está sim sendo atualizado, mas ele demora e também, pelo que eu entendi, né, procurando em algumas páginas e também no Twitter, página do próprio Hate My Tactic, tem algumas coisas no jogo que são colocadas que não tem impacto considerável na tática. Então não tem por que colocar aqui, tá? É por isso também que você olha aqui e fala, pô, mas está faltando algumas coisas. Porque muitas delas, não vou dizer todas, tá? Não tem um peso importante para o seu equilíbrio tático. Então, por isso que não tem necessidade de colocar aqui, tá? Aqui na direita tem um campo aqui que traduz para português do Brasil. Isso vai te facilitar a achar aqui a tradução, né? Então vai te facilitar a verificar aqui qual a função. Uma ou outra ainda não está traduzido, né, totalmente, mas algumas funções já estão assim com traduções. Isso eu acho também que não tinha e eles melhoraram essa questão, tá? Então, falado isso, né, conforme você vai distribuindo os jogadores aqui, vai mudando essas parcerias, que são essas colorações aqui que vocês estão vendo, né? Essas parcerias vão mudando conforme você vai alterando as funções dos jogadores, tá? E aqui embaixo também vai te dando uma avaliação de como está cada lado do campo, referente a penetração, a solidez e a suporte. Suporte é aquilo mesmo, se os jogadores estão suportando ali o outro, tanto ofensivamente como defensivamente, dando apoio, né, para a fase ofensiva e defensiva. A solidez tem a ver com você manter a sua equipe sólida defensivamente, tem a ver com a defesa, né? O quão sólido aquelas funções que você escolheu, elas estão proporcionando a sua tática, tá? E a penetração tem a ver com você conseguir penetrar no espaço em determinadas áreas do lado esquerdo e direito, como está sendo avaliado isso. E isso aqui é o que melhor representa o que a gente tanto fala, né? É um cobertor curto o futebol, né? Quando você libera um ala, você está liberando espaços ali para o adversário explorar, e aí você coloca alguém para poder cobrir aquele ala. Isso é o cobertor curto e é isso aqui que acaba te mostrando. Quando você tem de repente, um lado esquerdo muito forte, de solidez, e um lado direito aqui não tão bom, ou um lado direito, tá vendo aqui, que ataca mais, nota 15.50, mas ao mesmo tempo ele também é mais frágil. Então, é isso que é um cobertor curto, ele está te mostrando exatamente isso, tá? Essa parte aqui tem a ver com o risco relativo com posse de bola e sem posse de bola, tá?
Quando você enfrentar adversários mais fracos, a tendência é que essa linha azul aqui, você tente explorar ela ao máximo para a direita, porque você é muito melhor que o oponente. E quando você for inferior ao oponente, é natural que você busque uma tática com posse e sem posse um pouco mais equilibrada ou mais estruturada. Ou seja, essas linhas aqui tendem a vir mais para a esquerda, porque você vai tentar restringir mais o espaço do adversário. É isso aqui que ele está tentando te nortear. Se você tem uma equipe muito melhor, tente fazer táticas que te direcionem para esse lado de cá. E se você tem uma equipe inferior ao oponente, tente fazer táticas que te coloquem mais para o lado esquerdo da tela. Tá? É isso aqui que ele quer te mostrar. No caso aqui dessa tática que eu não configurei nada, né, ele está dando meio como equilibrado. Tá? Beleza. E aí, a grande questão aqui é a seguinte. O que são essas parcerias, né? Isso aqui era uma pergunta que eu me fazia constantemente, eu não tinha resposta para ela, mas agora eu tenho. Isso aqui são os tipos de parceria que as funções estão estabelecendo, né? As funções que eu escolhi aqui. Pô. Essa parceria amarela significa uma parceria de sobreposição. O que seria isso? Esse jogador ele vai sobrepor esse e sobrepor esse até o final aqui. Então ele vai assumir posições de maior risco. Ele vai sobrepor lá na frente. Parcerias sobrepostas são parcerias geralmente de maior risco, tá? Tático. Por isso que aqui, o lado direito, ele diz que o suporte é 15,50, né? Mas ao mesmo tempo, a solidez do lado direito está em 14. Isso quer dizer que eu vou ter mais problemas para me defender desse lado aqui, tá? Do campo. É isso que essa parceria amarela quer dizer. E a parceria rosa é uma parceria direta, tá? Onde um jogador vai se conectar com o outro diretamente, favorecendo um jogo mais direto, um jogo de contra-ataque, tá? Essas parcerias vão favorecer esse tipo de jogo. Então é isso que é essa parceria rosa, tá? E tem a parceria azul, eu vou tentar colocar aqui agora, né? Essa daqui, médio recuperador de bola de defesa, ou um defesa aqui de apoio com um extremo de apoio aqui, criam essas parcerias azuis que são chamadas de parcerias de equilíbrio, né? São parcerias de intercâmbio, ou seja, os jogadores vão se revezar, eles sabem que se um avançar, o outro tem que segurar um pouco para que não fique a equipe tão exposta, tá? Então é esse tipo de parceria e essa parceria azul, beleza? E isso está descrito aqui embaixo. Aqui embaixo ele diz tudo isso, quais são esses tipos de parcerias, né? Que estão sendo tratadas. E aí vem uma outra questão também, que é com relação ao risco da parceria, né? Quando eu falo que a sobreposta tem mais risco, é porque o jogador está se colocando em outra posição no campo, né? Isso aqui pode favorecer, eu não falei isso, mas eu vou falar agora, essas parcerias sobrepostas, o que ela favorece, né? Eu já falei o lado ruim. O lado ruim é que ela vai deixar mais exposta a sua equipe. Mas o lado bom é que ela pode servir para abrir espaços em áreas congestionadas. Ou seja, aqueles times que jogam muito recuado lá atrás, talvez você, para conseguir quebrar uma retranca, precise de parcerias sobrepostas para haver uma movimentação maior dos jogadores e mais pressão na última linha aqui de jogadores sobrepondo um ao outro. Tá? Então é uma forma boa de abrir retrancas. Tá? Então, a parceria sobreposta, como eu disse, ela já tem um risco maior porque ela tira o seu jogador da posição. E a parceria direta, ela também tem um risco também um pouco alto, porque essa tentativa de conexão direta é um jogo mais vertical, né? Um passe mais longo, um passe mais arriscado. Então, também tem o seu risco a parceria rosa, né? Que é a direta. E a de equilíbrio, eu diria que ela não é nem de alto nem de baixo risco, ela é uma parceria equilibrada mesmo. Mas o que determina ainda os riscos nessa parceria é a espessura da linha, tá? A espessura dessa linha aqui, ó, você pode ver que ela está bem grossa, né? Então é uma parceria de alto risco. E ele fala aqui, ó, parceria de sobreposição de alto risco. Se você não sabe como assim parceria de alto risco, basicamente é porque, como eu falei, o jogador vai avançar até lá em cima. Então, cara, o risco é maior aqui quando você tira um jogador e vai lá para frente, tá? Você pode ter um risco defensivo alto.
Se você não sabe o que é isso, alto risco, baixo risco, eu vou deixar um card aí falando sobre as instruções do Football Manager, que são definidas como instruções de baixo e alto risco. Aqui no jogo, esse cobertor curto que a gente fala, que a gente joga esse jogo, quando a gente fala, é um cobertor curto, quando eu quero atacar, eu tenho que abrir mão da defesa. Nós estamos falando de risco, tá? De você arriscar mais ou menos. Então, eu posso, numa parceria sobreposta, diminuir o risco. E como eu faço isso? Por exemplo, com o jogador de defesa aqui, essa linha aqui já está menor, ele tirou uma sobreposição de alto risco e deu uma sustentação melhor aqui a essa parceria. Então tem como eu diminuir o risco da parceria, tá? Quanto mais fino a linha, menor o risco. Você vai ver aqui agora que tem parcerias de médio risco. Então, dá para reduzir ainda mais. Percebam que aqui, ó, essa sim, o risco é bem fininho. Então, existem formas. E isso é o quê? Você tentando equilibrar o seu risco-benefício. Percebam que agora aqui está mais estruturada a minha formação. Deu 5 estrelas, mas como eu disse, não quer dizer muita coisa. Às vezes você quer abrir mão de uma certa posição onde você quer correr mais risco, tá? Então é isso que trata essas parcerias aqui, tá? E aí uma última aqui para finalizar, né, esse vídeo. Tomem cuidado, por exemplo, quando eu venho aqui num jogador, por exemplo, que está com a parceria aqui equilibrado, mas aí eu mando esse jogador chegar à frente sempre que possível, a parceria passa a ser de alto risco, porque ele está avançando no campo, eu estou encorajando ele a avançar. Então qualquer coisa que eu encoraje o meu jogador a avançar, como por exemplo, um movimento preferido, chega à frente sempre que possível, ele vai sobrepor outros jogadores. Então não é só uma questão de você escolher, é uma questão também de característica do jogador e também de instrução individual. Um comentário também sobre essas parcerias, né? Quando você tem muitas parcerias sobrepostas, tá? Isso vai exigir mais dos seus jogadores uma transição mais rápida, tá? Se você não sabe o que é isso, eu vou deixar um outro card aí falando sobre a velocidade de transição de jogadores, como você identifica isso, tá? Dentro do seu plantel. Quando você tem parcerias sobrepostas, a transição do jogador vai ser mais exigida, tá? Então, o que seria essa transição? Né? Basicamente é quando o jogador perder a bola ou ganhar a bola. Quando troca da fase de ataque para a fase de defesa ou vice-versa, é o que a gente chama de fase de transição. Isso ocorre durante o jogo o tempo todo, tá? Mas, quando você tem uma parceria sobreposta como essa daqui, é mais indicado, tá? Isso não quer dizer que você tem que fazer, mas parcerias sobrepostas podem combinar mais com instruções de transição de reagrupar e parcerias diretas ou de equilíbrio combinam melhor com instruções de contrapressão na transição, tá? De maneira resumida, é isso. Quanto mais parcerias sobrepostas, mais a probabilidade de você ter que reagrupar. Quanto mais parcerias de equilíbrio direta, maior a probabilidade da sua contrapressão funcionar melhor. Isso não é uma regra, porque depende, como eu falei, da capacidade do seu adversário, né, que você está jogando contra, mas é algo que você precisa ter em mente para você decidir se você quer ou não assumir um risco de parcerias sobrepostas ou de parcerias de equilíbrio, tá? Ou direta. Então é importante você ter em mente a capacidade do adversário, né? Nesse vídeo, nesse card que eu deixei aí, eu também estou falando sobre isso. Então você pode se aprofundar ainda mais nesse tema com os vídeos que tem aqui no canal, tá? Essa outra coisa que eu queria comentar é o seguinte: nós temos a mentalidade da equipe, correto? Que todo mundo conhece, e temos também a mentalidade dos jogadores, tá? Eu vou tentar pegar um jogador aqui que seja mais propício para esse exemplo. Por exemplo, o André Geraldes aqui, que não tem nenhuma característica de jogo ofensiva, tá? Vou colocar o André Geraldes aqui, tá? E vou trazer ele aqui para trás para jogar como defesa lateral de apoio. Vou botar aqui ele como defesa lateral de apoio. E percebam que ele tem aqui uma mentalidade também, ó, equilibrada. A mentalidade dele está como equilibrada, tá? Quando você vem aqui e manda sobrepor pela direita, a mentalidade desse jogador ela vai alterar, ela vai ficar como positiva. O que isso aqui vai te causar? Ele vai fazer sobreposições também desse lado. Então, quando você incentiva um jogador
a sobrepor por fora ou por dentro, os jogadores que fazem parte desse âmbito aqui, né, eles também vão ganhar, principalmente aqui no caso o lateral, né, eles vão ganhar esse ímpeto ofensivo e isso pode gerar parcerias de sobreposição. Por isso aqui que é sobreposições externas, internas, né? E aí você usa conforme você acha que tem que usar. Mas eu achei importante pontuar isso aqui, porque essas instruções de sobreposição vão mexer na mentalidade do seu jogador. E isso aqui é automático, a gente não consegue trocar isso aqui. Isso aqui é como se fosse uma escala que vai de 0 a 20, e conforme você vai dando instruções, essa escala vai aumentando até a mentalidade trocar. Então você não consegue controlar isso daqui, né? O que eu poderia fazer aqui é não procurar essa sobreposição. Quando eu faço isso aqui, eu já sei que eu estou mandando o meu lateral avançar, tá? Era isso que eu queria mostrar sobre o Hate My Tactic. Eu queria que desse para ter carregado ali o time, né? Para a gente ver melhor essa tela, mas a ideia desse carregamento aí, né? Do Hate My Tactic seria para você conseguir visualizar melhor as suas instruções, né? Mas infelizmente não está funcionando, pelo que eu entendi, ainda estão mexendo, então pode ser que volte a funcionar a qualquer momento. E aí, se for o caso, eu até faço um vídeo aqui rapidinho só para mostrar essa função, ver o que ela entrega de diferente. Mas o intuito aqui era mostrar que o Hate My Tactic ele pode sim ser útil, tá? Ele pode sim ser muito útil na construção das suas táticas e na análise das suas táticas. Não é uma coisa que você deva, não, eu quero construir uma tática 5 estrelas. Não. Aqui a ideia é, veja aonde você está correndo mais risco, menos risco, se aquilo está bom para você, se faz sentido, aonde sua tática tem vulnerabilidade que você deve tentar evitar que o adversário explore, ou você deve assumir aquele risco. Enfim, te dá um controle maior sobre as suas ações dentro do jogo, beleza? Se você assistiu esse vídeo até agora, muito obrigado. Se inscreve no canal, curte esse vídeo. Valeu, um abraço e até a próxima.